rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Tá sofrendo, louve. Precisando, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga sua mão, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a colocarem de pé para a gente estar iniciando mais uma escola bíblica dominical. Estaremos orando agora, amém? Oremos. Soberano Deus, Pai querido e Pai amado, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer por esta manhã na sua presença, Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar essa escola bíblica dominical, abençoe cada um que está aqui, cada um que está vindo ainda, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar cada um dos internautas, ó Pai, que está nos acompanhando. Em nome de Jesus, amém. A Mariana vai estar louvando o hino da harpa. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino da harpa de número 499. Santa Bíblia para mim, és o meu tesouro, sim. Tu contens a lei de Deus e
Convido os irmãos a colocarem de pé para a gente estar iniciando a leitura da revista. Lição 9, 29 de novembro de 2020. A inerrância da Bíblia. Texto áureo. E disse-me o Senhor: viste bem porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir? Jeremias capítulo 1, versículo 12. Verdade prática. A Bíblia é a fiel, inconteste palavra de Deus. Sua inerrância e infabilidade decorrem da plena inspiração e supervisão do Espírito Santo. A igreja. Leitura bíblica em classe. Está em Salmos 119, do versículo 89 ao 99. Eu estarei lendo os ímpares e a igreja os pares. Para sempre o Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Nunca me esqueci dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou Deus, salva-me, pois venho buscar os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu atentarei para os teus testemunhos. A tua perfeição vive em mim, mas o teu mandamento é notícia. Ó, quanto amo a tua lei e a minha meditação em todo o dia. Todos juntos. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Amém? Gostaria de convidar os professores à frente aqui para a gente estar orando e separando as classes. Amém? Amém? Oremos. Soberano Deus, Pai querido e Pai amado, neste momento, Senhor, nós te apresentamos cada um desses professores, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, venha capacitar cada um deles, ó Pai. Eles que tiraram um tempo durante a semana para estar estudando a sua palavra, Pai, para nos estar nos trazendo. Abençoe em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Irmãos, os irmãos que estão atrás, vagou os lugares aqui na frente. Me ajude, senta aqui pertinho de mim, fazendo um favor. Vem cá, irmão Isaías, a irmã Tamires, os jovens, pode chegar mais perto, não precisa ficar longe do professor não. Né? Se vocês sentarem pertinho, talvez não precisa nem de microfone. Amém? Vem sentar mais perto. Certo? Que lição a de hoje? Lição 9. A inerrância da Bíblia. Os irmãos podem tomar os assentos.
Um microfone, por favor, que eu vou estar precisando de que façam uma leitura. Um irmão que queira ler, que puder sentar aqui na frente para me ajudar, eu vou ficar muito feliz. Amém? Um jovem aí que tem uma leitura boa, o Mateus. Ó, o Mateus, senta aqui, irmão Mateus, pertinho, para o irmão abrir a palavra para ler para a gente, fazendo um favor. Não tem como falar da Bíblia se nós não abrirmos a Bíblia, meu irmão. Nós vamos provar nela que ela não erra, nela que ela é perfeita, nela que ela é imutável, que os homens que descreveram ela pode ter cometido algum erro ortográfico, mas que a essência, aquilo que está atrás dela é perfeito, que aquele que a inspirou é perfeito, que aquele que a construiu é perfeito, e é por isso que ela não tem erro, né? Textual: e disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias capítulo 1, versículo 12. A palavra de Deus, a Bíblia, os 66 livros que nela há, cada verso, cada vírgula, cada ponto, a inspiração, o cumprimento dela. Ora, que muitos escrevem livro. Quantos livros há por aí? Biografias. Nós vemos pessoas escreverem biografias para ganhar preceito no meio da sociedade, respeito. Eles incrementam suas biografias, deixam elas mais tristes para as pessoas ficarem sentidas, tocadas por o que está escrito naquelas letras. Mas a Bíblia não. A Bíblia, ela é um texto, um livro que ela é atemporal. O que isso quer dizer, irmão Everton? Que ela não pertence ao tempo. Que ela era no passado, hoje e amanhã da mesma forma. Mas amanhã ela vai ser mais atual do que o Jornal do Dia. Que amanhã ela vai estar mais atualizada do que a internet. Que hoje a informação ela chega em tempo real. Aconteceu aqui e lá já está sabendo o que está acontecendo. A Bíblia não, vai acontecer e a Bíblia já estava contando o que iria acontecer. Por quê? Porque há um Deus sentado no trono que, como diz Jeremias 1,12, fala: eu, o Senhor, velo em cumprir as minhas palavras. É por isso que ela é inerrante. É porque há um Deus que faz com que ela se cumpre. Os homens que a descreveu, os homens que a dispuseram, os homens que colocaram ali as palavras para que nós possamos compreendê-las, foram instruídos pelo Espírito Santo de Deus. Verdade prática: a Bíblia é a fiel, inconteste palavra de Deus. Sua inerrância, infabilidade decorre da plena inspiração e supervisão do Espírito Santo. Meus irmãos, a Bíblia é moderna? Hein? A Bíblia é moderna. A Bíblia, ela, como falei, ela é atual. Quando nós vemos uma pessoa falar que a Bíblia precisa de emenda, uma emenda na palavra do Senhor, o homem, ele perde um pouco o senso da responsabilidade. A Bíblia,
ela fala de uma certa mulher virtuosa, que quem achá-la encontra a joia mais preciosa. Eu ainda não vi na palavra de Deus um texto que trata o homem como a Bíblia trata a mulher. Fala como ela trabalha, fala como ela zela da casa, fala como ela distribui as tarefas domésticas, fala de como ela traz o luxo para dentro da casa. Aí eu vou perguntar para você, meu irmão, como que a Bíblia é machista? A Bíblia, ela coloca a mulher numa situação que o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E coloca a mulher na situação da igreja. Como que a Bíblia é machista? A Bíblia coloca a mulher como o vaso mais frágil, que ela tem que ser cuidada, mas que o vaso mais frágil, que é um vaso de barro, ele serve para purificar a água, ele serve para purificar o azeite. Então, como que a Bíblia é machista? A Bíblia, ela não é feminista, mas não é machista. A Bíblia manda nós amarmos uns aos outros, mas a Bíblia nos coloca numa situação de servo de quem? Do Deus Altíssimo. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos para Gênesis, Deus criando o mundo, Deus faz tudo através de sua palavra. Uma narrativa, haja, terra faz acontecer. Não é racista, né, pastor? A Bíblia, ela não é racista. De certo que o próprio Deus olhou para um homem no meio da multidão lá de Cirene e falou para ele: ajuda o meu filho a carregar a cruz. Enquanto os discípulos estavam de longe, sofrendo com a situação, não colocaram para suportar e ajudar, um homem foi lá de Cirene, um homem que estava lá com suas vestes para um momento especial. Foi realmente especial, porque as vestes deles foram manchadas com o sangue que tira o pecado do mundo. A Bíblia, ela é incontestável. Ela é tão incontestável que um certo Ciro teve que se dobrar diante dela. Nem havia nascido, nem passava pela mente do pai do Ciro nascer, nem passava na mente do vô do Ciro nascer. Deus já estava revelando a Isaías: escreve a Isaías que um certo rei Ciro vai ser usado para libertar o meu povo. E quando Ciro abre a Bíblia, a palavra de Deus, quando Ciro abre as crônicas, as profecias, quando Ciro abre os papiros, ele começa a decorrer a lei e fala assim: epá, eu sou medo, eu sou Ciro, que esta palavra está falando. Como achar um erro na Bíblia? Aí vem o salmista, lá no Salmo 119, Salmo de número 119, versos de 89 a 99, eu acho que poderia ir mais além, esse salmo para falar da Bíblia, porque lá no número 105, verso 105 fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para alumiar o momento
e luz para alumiar o caminho. O caminho quer dizer a vida, o caminho quer dizer a trajetória, o caminho quer dizer a distância. Quem percorre o caminho tem um alvo a chegar, quem percorre o caminho tem aonde quer ir. O caminho que você quer seguir vai te levar aonde? É a luz que alumia a chegada à eternidade. É a palavra de Deus. Quem anda por ela tem aonde chegar. Quem anda pela Bíblia sabe qual é o objetivo. Quem vai por ela caminhando sabe que vai chegar lá em um momento. E aonde você quer chegar, igreja? E diz assim o verso 89: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu, a tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece, conforme o que ordenaste. Tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me têm vivificado. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu atentarei para os teus testemunhos. A tua perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação com todo dia. Tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. É muito interessante o que o salmista fala. Por que, Everton? Porque quando ele começa a falar, tem como colocar limite na perfeição de Deus? Tem como colocar limite na perfeição de Deus? Mas por quê? Eu me peguei me pensando, mas por que o salmista falou isso? É porque Deus faz-nos conhecer a perfeição dele até um ponto. Mas os mandamentos dele, ele deixa assim, as palavras deles vão indo. Vão indo, vão indo. As revelações de Deus para a humanidade vão indo, não tem limite. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a própria essência de Deus para o homem. É os dizeres que Deus tem para dizer com a humanidade. Então Deus se apresenta, Ele foge o limite em suas palavras. Entenda, Deus chega para criar o mundo. A perfeição de Deus vem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que haja separação das trevas e do dia, das trevas e da luz. Ponha limite nessa palavra, haja. Você consegue colocar limite nessa palavra, haja? Que haja um luminar no céu à noite, para governá-la junto com as estrelas. E que haja um luminar maior durante o dia, para governar o dia. Que haja separação entre serra seca e a terra molhada. Que haja limite dos mares. Meus irmãos, chega no mar e fica lá. Ele chega até um limite, ele não passa dali. Quem já foi no mar sabe. No momento que ele está enchendo, ele vai chegar até um ponto, dali não passa. Quem estipulou o limite? A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não tem limite de poder, de atuação.
A introdução diz assim, ó: a Bíblia é inerrante palavra de Deus. Os ímpios e incrédulos têm feito de tudo para encontrarem erro nos textos bíblicos. Pode ser que haja falhas nas traduções, interpretações ou na gramática das cópias manuscritas, pois a Bíblia foi escrita originalmente em linguagem antiga, hebraico, grego e aramaico. Todavia, essas possíveis incorreções ou dificuldades jamais podem ser consideradas erro, quando a mensagem bíblica, menos de 1% dessas inexatidões dos manuscritos encontra-se nas transmissões de mensagem. Portanto, não afetam a integridade da palavra de Deus. Meus irmãos, essa revista ela foi escrita no ano de 2008. Há um mês atrás, mais ou menos, alguém estava falando que a Bíblia precisava ser atualizada. E olha o que o autor da lição está falando. Na Bíblia pode encontrar erros gramaticais, mas a sua essência não dá erro, não tem erro. Isso lá em 2008. Olha o que Deus já estava nos preparando para enfrentar nesses dias. Olha o que Deus já estava revelando para o servo quando ele estava descrevendo a lição. Naquele dia lá, Deus estava falando assim, olha, vai ter um dia. Ele já sabia. O presbítero vai estar ministrando lá, dia 29 de novembro de 2020, essa lição que foi escrita em 2008. Sabe por quê? Porque ele vai lembrar deste acontecido. Que um certo alguém vai tentar atualizar a essência. Como atualizar a palavra que não é dita por nós, meus? Como você consegue mudar algo que não foi escrito por você? A maioria das constituições que foram escritas, normalmente no fim dela está escrito que não pode se mudar nada que está descrito naquelas linhas. Se homens que escrevem coisas não gostam que mude, você imagina Deus Todo-Poderoso? Meus irmãos, quando alguém fala, a Bíblia está ultrapassada, você olha para ele e fala, olha, na Bíblia há acontecimentos que nem você vai ver. Os filhos dos seus filhos, quando lerem a palavra, está acontecendo nos nossos dias. Aí vem, tópico 1, a conceituação teológica de inerrância. A conceituação teológica de inerrância. Antes de eu iniciar esse tópico, você que está em sua casa, nos ouvindo, vendo esta live, pega a tua Bíblia, pega um papel, pega uma caneta, anota os pontos, anota os textos bíblicos que forem ser dispostos aqui, e medita em sua casa. E também eu quero te fazer um convite, a igreja está aberta, nós estamos podendo vir aprender a palavra do Senhor pertinho um do outro, lógico, respeitando a distância social, mas você pode, eu estou te convidando a você vir conhecer. Talvez você está acompanhando as lives, né, pastor, de escola dominical, já tem meses. Eu convido você a conhecer a nossa igreja pessoalmente, a vir cá aprender junto conosco, também pessoalmente. O que é inerrância bíblica? O que é inerrância bíblica? É o primeiro ponto do primeiro tópico. Diz assim: significa que a Bíblia é totalmente isenta de erros, quer no campo lógico ou no histórico. Ela é inerrante nos fatos que apresenta, nas doutrinas que declara. Afirma que a Bíblia não contém erros e também reconhece sua inspiração, autoria e infabilidade divina. Jesus afirmou categoricamente: a Escritura não pode falhar. João 10:35.
Abre para nós aí, Mateus. A Bíblia, ela não erra. A Bíblia, ela ensina o seu leitor a ser lógico. Ela tem um conteúdo histórico muito belo. Quando nós lemos a Bíblia e nós decoramos elas, com um contraste histórico secular, você chega lá no Egito, você vai ler na história egípcia que houve um período de muita fome na terra e que havia um governador que organizou tudo em uma nação onde o regente maior era o faraó. E surge um único governador. E quando nós olhamos a Bíblia conta a história desse governador. A história vai contar também sobre um certo rei poderoso que surgiu e sitiou tudo, chamado Nabucodonosor. E a Bíblia também vai, a história secular também vai contar a história de Nabucodonosor. Então a Bíblia, ela tem o conteúdo histórico. Se você pegar e ler junto com a história secular, você vai falar: meu Deus, é lindo demais. Como Deus orienta o seu povo, como Deus tira as melhores coisas para ensinar para os seus. Leia para nós, Mateus. Pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pôde ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizei blasfemas, porque disse: sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Olha aí para você ver, lê de novo, Mateus. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pôde ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse: sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Olha o que Jesus estava falando. Eu vim cumprir as obras do meu Pai. Pega a lei, abre ela. Pega a lei, vocês que estão falando que seguem a lei, abre ela, medita nela e vê o que está escrito nela aí, ó. Se eu estou falando alguma mentira, algum engano. Aí vem o ponto 2, a inerrância e infabilidade. O conceito inerrância da Bíblia está intimamente associado ao de infabilidade. Pelo fato de não conter erros, ela é infalível. Tudo que a Bíblia diz cumpre-se cabalmente. Secou-se a erva, caiu sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para lá sempre. Este texto você vai encontrar em 1 Pedro, capítulo 24, versículo 1 Pedro 24, 25. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24, 25. Essa infabilidade é consequência de a palavra de Deus nunca ter sido produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Lê para nós, Mateus, daqui a pouquinho. Inerrância, nela não há erro. Infabilidade, nela não há falha. Por que na Bíblia não há falha? Porque quem falha é o homem. O homem é falho. O homem erra. É muito interessante quando uma filha olha para a mãe, ela vai crescendo, ela chega a um ponto que ela quer ser igual à mãe. Ela não acha falha na mãe. E da mesma forma é um filho com o pai. Mas ele vai crescendo, quanto mais ele começa a ver o pai errar. Porque o pai é homem. O pai erra. Mas a palavra de Deus
não erra. A palavra de Deus, ela é inerrante. Então, quando nós falamos da inerrância da palavra, nós estamos falando que ela foi inspirada, que ela foi descrita, que ela foi feita por um ser que ele não erra. Ela foi escrita por homens, mas quem fez a Bíblia foi Deus. A palavra é de Deus. A Bíblia, ela em si, nela não há erro. Everton, como assim não há erro? A Bíblia tem genocídios, tem assassinato, tem adultério. Na Bíblia há fornicação. Na Bíblia fala de muitos outros itens de erro. Mas fala de genocídio, sim, mas um período da história da humanidade em que a guerra entre homens era coisas terríveis. Fala de adultério para ensinar que o homem não pode adulterar. Fala de homicídio para falar que o homem tem que amar o seu irmão como a si mesmo, que ele não pode cometer o homicídio. Que Deus, ele é justo. Como que Deus é justo? Deus avisa, fala assim, olha, vai, faz um conserto, não faz isso, mas o homem se desvia da presença de Deus, e que quando a pessoa erra, ela tem que pagar pelo seu erro. Quando a pessoa fere a essência de Deus, ela tem uma consequência nisso. Então, meus irmãos, a Bíblia ela vem mostrar para o homem que o homem vai colher as consequências pelos seus atos, que o homem planta, ele vai colher. A pessoa passa os outros para trás a vida inteira. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, de bom coração. Ela vai colher as consequências pelos seus atos. Olha quantos reis se levantaram contra o povo de Deus, massacraram, pisaram no povo de Deus, quando Deus levantou para fazer justiça pelo seu povo. Um dia desse eu estava conversando, e nós estávamos falando da nação de Israel. É uma das menores nações do mundo. Pode pegar o mapa e olhar. Ela fica num lugar estratégico, grandes nações em seu redor. Menor do que Sergipe, o pastor está falando aqui. E quando... Só que ela tem uma cobertura espiritual tão linda, tão linda. Deus toma conta daquela nação de um jeito tão peculiar, que a Rússia tentou tomar Israel. O que aconteceu com a Rússia? Sabe por quê, meus irmãos? Porque a Rússia era um dos maiores. Não, era a maior potência bélica da época. Não era uma das maiores. Não, era a maior. Na época, a Alemanha também era uma das grandes. O que aconteceu com a Alemanha? Até hoje, ela não conseguiu superar aquela situação. O muro de Berlim, o que aconteceu com ele? Tombou. Mas há um muro de lamentações que está lá até hoje. O povo se dobra diante dele todo dia. Deus, Jeová, Jeová. Há um povo naquele muro todo dia dobrando seu joelho, enquanto o muro de Berlim era grande, belo,
separando o muro das lamentações. Está lá assim o povo, ó: se quero Deus, eu preciso, nos proteja, nos dá força. É um povo que desde pequeno as suas crianças aprendem a ser patriota. Por quê, meus irmãos? Porque nelas há uma essência de luta. Aquele povo há heróis. Até hoje, chega lá e fala de Moisés para um menino de 10 anos, ele vai te contar tudo. Ó, aconteceu isso, conversa sobre Elias para ele, não era um profeta. Como eu queria um profeta como Elias no tempo de hoje. Sabe por quê? Porque neles há a essência de um Deus no meio daquele povo. Razões pelas quais a Bíblia é inerrante. Primeiro, Mateus, lê para nós. Segunda Pedro capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Mais uma vez. Fica bem. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quem foi inspirado? Os homens. Por quem que ele foi inspirado? Pelo Espírito Santo. Olha, a Bíblia ela começou a ser descrita quando? A palavra de Deus foi no Antigo Testamento, foi no Novo Testamento, foi agora no ano de quando o João Ferreira escreveu? Não, meus irmãos. Moisés começou a descrevê-la. Moisés escreveu Gênesis. Moisés estava lá vendo Gênesis? Moisés escreveu Gênesis. Inspirado. Moisés estava lá o dia que Caim matou Abel? Moisés estava lá quando Noé plantou uma vinha e embebedou-se? Não, Moisés não estava inspirado. Mas quando você lê, você não sente algo diferente? Você não sente o Espírito te enchendo? Você entra para dentro daquelas linhas ali, e Deus começa a falar no teu coração coisas que você nunca ouviu alguém falar. Sabe por quê? Porque é viva a palavra. A palavra de Deus, ela é tão viva que ela continua movendo até nos dias de hoje. Ela vai para lá e vem para cá e nos enche da presença de Deus. Inspiração. Inspirado, uma pessoa inspirada, ela faz coisas lindas. Agora você imagina você ser inspirado pelo Espírito Santo. No Antigo Testamento, poucas pessoas tiveram um contato com o Espírito Santo. E hoje, nos nossos dias, é para quem quer. O Espírito Santo está aqui, ó. Ele está falando com cada um de forma individual acerca da lição. A palavra que ela é translúcida, ela é pregada, ela chega aos seus ouvidos igual. Mas quando ela desce e se encontra com o Espírito Santo, ele faz a palavra brotar dentro de coração de cada um de igual forma, diferente. Eu estou falando de amor, de compaixão, de alegria. Aí o Espírito Santo toca no coração do pecador lá atrás e fala no coração dele de arrependimento. E o pecador levanta a mão e aceita o Senhor Jesus como o único, suficiente Salvador. É assim que o Espírito Santo fala. O Espírito Santo continua inspirando até hoje as pessoas. Que é isso, Everton? É verdade, meus irmãos. Um pregador, um jovem pregador, não sabe falar nem direito, mas quando ele pega um microfone e ele deixa o Espírito Santo falar através dele, ele fala inspirado pelo Espírito Santo, os reis se dobram.
Os governantes se prostram, as nações se ajoelham. Por quê? Porque é o Espírito Santo que age através do homem. Autoria divina. A autoria divina da Bíblia é fundamental e é garantia de sua inerrância e infalibilidade. Há milhões de livros espalhados pelo mundo. Eclesiastes 12:12. E todos foram escritos por autores falhos, propensos e cometeram todo tipo de erro. Porém, o autor da Bíblia jamais falta. Deus não é homem para que minta. Porventura diria e ele não faria, ou faria e não confirmaria. O Eterno não mente, não falha e não erra. Pode ler, Mateus? E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar, enfado é da carne. Para você ver, não há limite, porque o conhecimento, o homem adquire conhecimento em tudo. Tem pessoas que escrevem sobre zoologia, botânica, tem escritos sobre direito trabalhista, tem livros sobre direito cívico, tem livros sobre direito de tudo e quanto é forma. Agora existe o direito esportivo, a lei que rege os esportes. Então, há lei para tudo, há livro para tudo. Tem livros sobre romance, que as jovens normalmente gostam muito de ler, as moças gostam de ler romance. Tem que tomar cuidado com o livro de romance, que vai fabulando algo na mente das pessoas que não é a realidade. Mas tem muito livro de romance, tem livro de... Hoje a gente não vê os rapazes lendo muito, mas antigamente gostavam de ler livros sobre policiais, né? Patrulhas de... irmãos, histórias que vão trazendo um ambiente para a pessoa ficar sonhando. A literatura, os livros fazem isso. Mas há livros que tiram a paz da pessoa. Cuidado com as leituras que você faz, com coisas que você leva para dentro da sua casa. A pessoa não dorme, não sabe por quê, mas está alimentando a sua mente com coisas que não é santa. Alimenta da palavra do Senhor. A Bíblia é romance, na Bíblia há aventura. Só não há fantasia, porque na Bíblia tudo que está escrito nela é maravilha. Não há fantasia, porque tudo que está escrito na Bíblia é real. Real, meus irmãos. O Everton, mas a Bíblia lá em Apocalipse fala do dragão. Lá no Apocalipse fala da... meu irmão, é para você ver. Lá em Daniel fala de uma roda. Lá em Ezequiel fala de uma roda cheia de olhos. Daniel fala de um anjo. E aí, meus irmãos? Querubins, serafins de 6 asas. Um tinha um rosto de leão, outro... Meus irmãos, leia a palavra do Senhor. Entre, se alimente dela. As romancistas, sente e se delicie com o Cântico dos Cânticos. Leem ele, aprendam. Tem história de amor. Olha lá, Isaac com quem? Quem não quer encontrar sua Rebeca? Eu encontrei a minha. É a Bíblia. Quem não quer encontrar o seu Isaac? A jovem ora e fala: eu quero o meu Isaac. E Deus começa a abençoar. Nós estamos falando da Bíblia, meus irmãos. Agora, finança, né, pastor? Fala, ensina como cuidar, né, da casa. Como eu falei da mulher virtuosa. Fala que a mulher sábia edifica uma casa, e a tola faz o quê? Que a mulher casa, ela administra direitinho. A tola pega tudo e destrói tudo. Jovem, moça que você está aqui, você é sábia ou tola? Irmãs que estão aqui, vocês são sábias ou são tolas? Ué. Agora os irmãos que estão aqui, vocês tratam as suas esposas como Cristo amou a igreja? Hein?
Homens, vocês amam as suas esposas como Cristo amou a igreja? E se entregou por ela? É a Bíblia, meus irmãos. Você imagina Jesus falando para a sua igreja como você fala com a tua esposa? Mamãe Marluz gostou, irmãos. Tiago 1,17, abre para nós. É a Bíblia. É a Bíblia. Você imagina a alegria de Adão quando ele viu Eva pela primeira vez. Mas quando Eva deu o fruto para ele, Deus apareceu e ele falou: Deus, a culpa é sua, porque foi essa mulher que tu me deu que fez isso comigo. O homem ficou feliz, irmão, mas o casamento é isso. Mas a Bíblia ensina os segredos para uma vida conjugal feliz. Quando nós falamos que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, é mais ou menos isso mesmo. Porque o homem acha que ele precisa ficar tão longe, tão longe, tão longe, que ele esquece que ele tem que amar a sua esposa. E a mulher por naturalmente ama. Mas a mulher ela quer ter uma... Aí Deus vem falando assim: olha, a mulher, mas você sabe, né? Se sujeite a seu esposo como a igreja sujeita a Cristo. Aí eu vou perguntar: irmãs, vocês se sujeitam a Cristo como a igreja sujeita ao esposo? Vocês querem que Cristo ama? E a sujeição? Ai, mamãe Luz, Deus é bom. Meus irmãos, não é fácil. Não, eu estou falando da Bíblia. Tudo que estou falando está na palavra do Senhor. A inerrância, não é? Porque assim, se a Bíblia não tem erro, se ela é infalível, este é o segredo para uma vida matrimonial feliz. Lê para nós Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. A palavra de Deus não há mudança nela, meus irmãos. Não há variação. Como assim variação? Ela não está de um jeito hoje, ela não está de um jeito amanhã. A palavra de Deus, Deus ele não tem temperamento. Como que assim, irmão Everton? Deus ele não acorda feliz um dia, outro dia ele acorda com vontade de matar todo mundo, destruir com a humanidade. Não, Deus ele não há variável. A essência de Deus não tem variação como o ser humano. Dorme rindo e acorda. Quer saber de mais nada não? O homem é dessa forma. É por isso que a palavra de Deus, ela é divina. Porque ela é o que é para todo mundo. O homem tem que agir assim e a mulher também. O jovem, ele tem que ser exemplo para os fiéis. Isso aqui para o jovem é uma aula. No trato, no amor, na fidelidade. E vai, o Paulo vai falando para Timóteo, o jovem tem que ser... meus irmãos. O cuidado de Deus com tudo, com a vida ministerial de um obreiro. Por quê? Porque o jovem, ele tem que saber como andar. Não pode haver variação. Hoje eu estou bem, amanhã eu já não estou. Hoje eu estou alegre com a vida que eu estou vivendo. Hoje eu quero ir embora, andar sem... Não, irmão, a palavra de Deus, a essência, aquilo que vem do alto, ela não tem sombra de variação. É por isso que quando os homens de Deus falam, e a palavra de Deus fala, que Ele é o mesmo... repete, mais alto, irmão, para ser bonito no vídeo. Opa, de novo. Ontem. De novo.
Nele não há sombra de variação. Nele não há sombra de variação. Supervisão e orientação do Espírito Santo. 2 Timóteo 3,16. Os livros da Bíblia foram escritos sob a supervisão e orientação do Espírito Santo. As Escrituras não são produto de perspicácia e criatividade da mente humana, mas é o resultado da ação sobrenatural de Deus sobre ela. Lê para nós 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. De novo. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Vamos lá? As escrituras, ela é proveitosa para quê, Mateus? Ensinar. Ensinar. A palavra de Deus, ela ensina. E outra? Redarguir. Redarguir. E outra? Corrigir. A palavra de Deus é que? Corrige. E outra? Instruir em justiça. Instruir em justiça. A palavra de Deus é que mostra qual que é a justiça. O homem não teria a mente para escrever o que está escrito na palavra do Senhor. Há muitos aí falando que o 10 mandamentos está ultrapassado. Aí Jesus veio e falou assim: olha, 2 mandamentos eu vos dou. O primeiro é o quê? Amar a Deus sobre todas. E o próximo como a? Amar a Deus sobre toda. E o próximo como a? Quem ama a Deus sobre todas as coisas, coloca outro Deus no lugar de Deus? Se dobra a outros deuses? Quem ama a Deus sobre todas as coisas, mente. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, mente. Quem ama o seu próximo como a ti mesmo, rouba o seu próximo? Rouba, irmãos? Cobiça a mulher do próximo, ou o homem? Mata o próximo? Se você cumprir esses 2, você cumpre os 10. Se você cumprir os 2 mandamentos, você cumpre os 10. Não, irmão, não cumpre não, cumpre. Senta e medita os 10 mandamentos e esses 2. Ele facilitou o entendimento. Ah, meus irmãos, se nós amássemos nosso próximo máximo como nós mesmos, nós seríamos muito diferentes. É um passo de cada vez. Porque através da palavra o caminho fica claro. A palavra é que clareia tudo. É por isso que quando nós estamos lá fora com a mente obscura, quando nós vemos aqui, tudo se clareia. Aí nós vemos que a fornicação é pecado. Nós vemos que o roubar é pecado, mentir é pecado. Nós vemos que tudo isso desagrada, entristece o Espírito Santo, que foi um presente tão lindo que Deus mandou para a terra, e que nós temos que zelar e cuidar do relacionamento com Ele. Aí vem, o Espírito inspirou, e nós já lemos, 2 Pedro, não, para nós, 2 Pedro, capítulo 1, 19 a 21. Um, 19 a 21, 2 Pedro, capítulo 1, 19 a 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falam inspirados pelo Espírito Santo. Quem que inspirou a palavra de Deus? A única que consegue interpretar a si mesmo é a Bíblia. A única que consegue instruir a si própria é
É a palavra de Deus. Se você tiver dúvida na Bíblia, aonde você vai encontrar a solução da sua dúvida? Na Bíblia. Deus vai te levar você num outro texto, você vai comer, nossa Deus, aquele assunto que eu não tinha entendido, olha aqui, ó. Deus lumiando, porque Ele é a luz que clareia o entendimento. Aleluia. Através do Espírito Santo. Ensinou, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, quem ensinou foi o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos ensina através da palavra. Por quê, meus irmãos? Porque quando nós lemos a Bíblia, quando pega um leigo, não precisa ser um leigo, pode ser um estudioso. Ele pega a Bíblia para ler, ele pode entender a gramática, mas o que está contido nela, ele não entende. Chega, nós estamos vivendo um momento muito privilegiado. Conversando com outro jovem, mais ou menos da minha faixa etária, eu fico abismado com essa turma que está chegando, pastor. Eles pegam a Bíblia, decorrem uns ensinamentos sobre ela, o Taisso, Neto, Mateus, que são meninos que estão se levantando, Deus está levantando nessa nova leva. Quando eles abrem a Bíblia, eu falo, meu Deus, renovação de entendimento, renovação de conhecimento. A Bíblia começa a abrir o entendimento dessa turma nova que chega, e eles conseguem trazer coisas novas para a vida da igreja. Revelou os seus mistérios. Gálatas capítulo 1, versículo 12. Na Bíblia há mistérios. Coisas lindas. Os mistérios que na Bíblia há. O mar se abrindo, a rocha jorrando água, pão descendo do céu, corvo alimentando o profeta, panela, botija dando azeite, a farinha não se acaba e nem o azeite da botija, morto ressuscitando, uma muralha que cabia uma casa em cima sendo jogada por terra. Isso tudo é mistério, irmão. Aí um mistério muito lindo, um gigante grande, com uma armadura fortificada, com o peso do seu escudo era 2 vezes maior do que o peso do menino que estava enfrentando ele. Ele pega uma funda, gira e sorta a pedra. Diz os estudiosos que a pedra pega no único lugar na armadura que era aberta, em cima da testa, e o gigante cai. Isso não é mistério, não? São coisas que só a palavra de Deus consegue revelar-nos. Leia para nós, Mateus. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. De novo. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo, outrora Saulo, ele andou com Jesus, quando Jesus esteve na terra? Aprendeu com Jesus? Não. Mas ele encontrou-se com Jesus, não se encontrou? Indo para Damasco. E tem um outro texto mais lindo que ele fala assim, ó: porque eu vos ensinei o que eu recebi do Senhor. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu. Ele não estava lá.
Como ele fala de uma forma tão literária, algo que ele não presenciou. Se nós lemos os evangelhos, ele vai ver que Jesus pega o pão da graça, parte e fala: este é o meu corpo. Mas Paulo não estava. Era o mistério que o próprio Jesus entregou para Paulo. O Espírito Santo revelou para Paulo, e ele fala dessa forma que ele fala em Gálatas. Porque eu não falo de coisas que não foi me revelada, a não ser que fora por ele. Ele é que tem me trazido, ele é que tem me revelado, ele é que tem trago os mistérios para a minha vida. Ponto 3 do tópico 2 diz assim, a Bíblia é a exata palavra de Deus. O que é uma ciência exata? Certeira. A matemática é uma ciência exata? Não é exata. Há números que eles não são exatos. Então a matemática ela não é uma ciência. O que é uma ciência exata? É uma coisa que não há variação. É aquilo e não é. 2 mais 2 é 4. Isso é exato, não é? A soma é sempre exata. Mas nós vamos fazer uma divisão. 3 dividido por 2 dá o quê? 1,5. É exato? É uma dízima, não é? É um decimal. Então não é uma ciência exata. Então o que eu quero dizer? Que a palavra de Deus ela é exata. Nela não há variável. Vai ser salvo? Vai. Mas para você ser salvo você precisa fazer o quê? Se separar, se santificar, andar conforme o que está escrito na palavra de Deus. Não há variação. Eu posso ser mais ou menos crente que eu vou... Não, meus irmãos. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Não é mais ou menos isso? Não é mais ou menos. É isso. Não existe mais ou menos. Sou uma pessoa tão boa, só que eu tenho um grande probleminha com a bebida. Meus irmãos, não há variação. Do limiar ao fechamento do cânon sagrado. O que é o cânon sagrado? É a igreja. O que é o cânon sagrado? O que é? A Bíblia. A Bíblia é o cânon sagrado. E essa Bíblia, elas são livros, todos os 66 foram livros inspirados por Deus. Fora esses livros, há os livros apócrifos. Os que não foram inspirados por Deus. Se vocês pegarem algumas Bíblias, vai haver outros livros. Cuidado. Cuidado com os livros apócrifos. Né? Eu falo para vocês, fique com 66 livros, medite nele, alimentam dele, comam ele todo dia, para que vocês possam crescer firmes e constantes. Everton, eu queria saber o nome de alguns livros apócrifos. Depois vocês me procuram que eu falo para vocês. Não vou citar porque senão alguém vai pesquisar e vai querer incluir coisas que não tem que ser incluídas. São 66 livros. Então, os escritores bíblicos reproduziram exatamente o que haviam recebido da parte de Deus. Nada acrescentareis à palavra que eu vos mando, nem diminuireis dela, para que guarde os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. A Bíblia é a precisa palavra do Senhor. A Bíblia é a precisa palavra do Senhor. Ela é correta. Salmo 33, verso 4. A Bíblia é correta. A Bíblia, o que é uma pessoa correta? Uma pessoa
certa. Uma pessoa certeira. Só que a pessoa ela ainda erra. A Bíblia não, a Bíblia ela é correta mesmo. Na Bíblia ela não tem, como já foi falado, ela não tem variação. Uma hora ela está certa, uma hora ela está errada, como ser humano. Salmo 33, verso 4. Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. A palavra do Senhor é reta. Nela não há curva. Para a direita para agradar alguns, para a esquerda para agradar a outros. Não, ela é reta. Quem tem que se enquadrar a ela? Quem tem que andar pela palavra? Então, meus irmãos, quando uma pessoa fala, nós precisamos modernizar a Bíblia, porque eu estou achando que ela está querendo sair da reta. Ela está querendo fazer uma curva. Ela está querendo abrir um outro precedente. Enquanto o próprio Senhor Jesus, ele veio e falou assim, olha, o caminho é estreito, a porta é apertada e o caminho é estreito. Eles estão querendo alargar. E eles esquecem que o que o próprio Jesus falou, que largo, espaçosa é a porta, e largo o caminho que leva aonde? E muitos são os que andam por ele. A palavra do Senhor também é perfeita. Lá em Salmo, número 19, verso 7, vai falar disso. A perfeição da palavra de Deus. O padrão de perfeição do homem é natural. Por quê? É aquilo que agrada aos nossos olhos. Um jovem olha para uma moça, né? Olha para ela e fala, não, mas que moça perfeita, olha lá para você ver. Mas, naturalmente, nós sabemos que não é. Que ela tem erro. Que tem defeitos. Que há coisas, né, que vão desagradar. Não estou em classe de jovem, então não vou deixar ninguém sem graça hoje, viu? Pode ficar tranquilo aí, Mateusão. Os Mateus, né? Né, pastor? Melhor ficar mais tranquilo, né? Aí, não há. Aí quando nós olhamos para uma casa, olha, mas que casa mais perfeita, mas não sabe como que é a estrutura da casa. Não sabe como que foi colocado os pisos. Não sabe como que foi feito o muro. Não sabe como que está sendo feitas as colunas. É perfeita na vista, mas a palavra do Senhor não. Lê para nós, Mateus. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é perfeita. Quem gosta de lei? A lei é aquilo que coloca e norteia. A lei é aquilo que coloca um rumo. A lei é aquilo que manda, que vai te mostrar como que você tem que agir. Normalmente a pessoa gosta de viver livre, leve e solta. Fazer o que tem na cabeça. Não, mas a palavra do Senhor fala que a lei dele é perfeita. Que a palavra dele é perfeita e refrigera a alma. O que é refrigerar a alma? É você andar com a alma sem peso, sem culpa. É você andar com a alma pura. Por aí, se você conseguir andar de cabeça erguida, isso é refrigerar, ter a alma refrigerada pela lei do Senhor. A lei foi feita para isso. Ela é perfeita. Aí vem também, pura. Salmo de número 119, verso 140. Pode ler. A tua palavra é muito pura, por isso teu servo a ama. Pura, pureza, sem mácula, limpa. Ela é pura e ainda purifica. Ela é pura e ainda tira de nós toda a impureza. Normalmente o que acontece? Se você pega uma água limpa e joga,
e joga sobre um balde, sobre uma água suja, o que vai acontecer? Vai sujar a água limpa. Agora, a palavra de Deus, ela é tão pura, que pega um pecador tudo sujo e o purifica, o limpa, o deixa puro, e cada dia purifica mais. Cada dia, se você beber da palavra do Senhor todo dia você vai ficar um dia mais puro, mais puro, mais puro, mais puro, e um dia o Senhor vai falar: eu vou ter que trazer esse rapaz para vir morar comigo. Esse é o nosso objetivo. É eterna. Isaías 40, capítulo 40, versículo 8. A palavra do Senhor passa? Não, ela é eterna. O mundo vai passar, tudo vai passar, mas a palavra do Senhor vai permanecer. Pode ler, Mateus. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. O que esse versículo quer nos falar? Das estações. É que as estações passam. As estações. O Everton lá vai lá para os seus 33 anos. Há um tempo atrás o Everton estava fazendo tiro de guerra. Daqui a pouquinho vai ter 18 anos que o Everton fez tiro de guerra. Dobrou a idade. Né, Jonathan? Estava lá eu e o cooperador Jonathan lá no tiro de guerra. E os anos estão passando. Parece que foi ontem. Há 7 anos atrás, o Everton, numa data dessa, estava ansioso. Dia 29 de novembro de 2013, estava se preparando para adentrar o cartório civil para casar. Hoje lá vai para 7 anos de casado. Sofia lá vai para 5 anos ano que vem. E os anos estão passando. E a palavra do Senhor está permanecendo. Daqui 50 anos, os jovens que estão aqui, talvez não vão se encontrar com o Everton no meio deles mais. O Everton já vai ter partido para a eternidade. E a palavra do Senhor vai estar aqui do mesmo jeito. E vai ter um outro senhor com 30 e poucos anos falando a mesma coisa que eu estou falando nesta manhã. Que a palavra do Senhor não passa. A palavra do Senhor permanece. A palavra do Senhor é eterna. O cumprimento da Bíblia demonstra a sua inerrância. O cumprimento das profecias. O principal fato que atesta a inerrância das Sagradas Escrituras é o cumprimento de suas profecias. Vejamos, pois, algumas das mais de 300 profecias messiânicas cabalmente cumpridas. A concepção virginal de Jesus, Isaías 7,14. O local de nascimento de Jesus, Malaquias 5,2. Mãos e pés de Jesus furados, a sua única túnica sorteada, Salmos 22,16 e etc. Além dessas, muitas outras profecias cumpriram-se literalmente na história dos impérios antigos, das nações modernas e na vida de muitos indivíduos. Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Essa aí foi a profecia. Se cumpriu, igreja? Se cumpriu cabalmente, né? O cumprimento, o Mateus não vai abrir o cumprimento, ele vai abrir só as profecias. Você que quer conferir na sua Bíblia, Mateus capítulo 1, versículo 22. O local do nascimento de Jesus, Malaquias 5,2, Mateus. Miqueias 5,2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Se cumpriu? Cabalmente. Salmos número 22, versículo 16 a 18.
Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés, repartem entre si os meus vestidos, e lançam sorte sobre a minha túnica. Se cumpriu? Cabalmente. A primeira de Miqueias, você vai encontrar em Mateus capítulo 2, versículo 6. E a de Salmos, você vai encontrar em João capítulo 19, versículo 24 a 37. Então a palavra de Deus, ela se cumpre, meus irmãos. E ela se cumpre da forma que está descrito. Então, o que nos mostra a inerrância é o cumprimento. Que Deus, ele não erra. As profecias estão aí para mostrar que estão se cumprindo. A história confirma a Bíblia. Centenas de fatos e eventos bíblicos têm sido confirmados pela história secular. Entre tantos, encontramos as duas deportações de Israel e de Judá pelos assírios e babilônicos, respectivamente. 2 Reis 17:6, Mateus. A destruição de Jerusalém, profetizada por Jesus e cumprida no ano 70 depois de Cristo. Pode ler, Mateus, se você achou. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e fê-los habitar em Ala, e em Abor, junto ao rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. As histórias secular enfatizam e confirmam a palavra do Senhor, que foi o que eu falei na introdução, na palavra introdutória, que a Bíblia, se você, não é que a Bíblia confirma a história secular, não, não é isso. A história secular está confirmando o que já estava descrito na palavra do Senhor. Olha como que é lindo. A restauração de Israel, predita em Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 a 27, é cumprida em maio de 1948. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Ezequiel 36, 25 e 27. Então espalharei água pura sobre vós, e ficarei purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos purificarei. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardei os meus juízos e os observeis. Se cumpriu como? Alguém sabe me falar? Quando foi cumprido? Como que foi a votação? Não é isso? Qual foi o brasileiro que estava faltando um voto para ser negado e um voto para ser aprovado? Aí um brasileiro foi lá e votou a favor. De quem? De quem? De Israel. Para que Israel virasse de novo o quê? Um estado, um país. E até hoje, o Brasil recebe as bênçãos, porque aquele brasileiro se pôs de pé em favor do povo escolhido por Deus. Se cumpriu agora uma profecia lá do Velho Testamento, 1948. E quantos anos antes essa profecia foi prescrita? E nós ainda temos profecias para se cumprir. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. A verdadeira ciência confirma a Bíblia. Diz assim, a Bíblia não é um livro científico, mas a ciência inúmeras vezes constatou a veracidade das informações bíblicas nesta área, como por exemplo, a de que a terra é solta no espaço. O patriarca Jó sabia disso aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. Jó capítulo 26, versículo 7. Como também tenha conhecimento que o centro da terra há fogo. Pode ler. O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Cientistas comprovou isso. Eles podiam ter economizado anos de pesquisa se eles tivessem lido a Bíblia, meus irmãos. Jó 28, 5.
A terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. Eles também estudaram para comprovar o que Jó já tinha dito, que lá dentro, lá no centro da terra, há o quê? Fogo, lava. Isaías, o profeta, há mais de 1000 anos atrás da ciência moderna, já afirmava que a terra era redonda. Isaías 40, 22. Inúmeros achados arqueológicos também confirmam a veracidade da Bíblia. Pode ler. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Então, quando nós estudávamos, aí Cristóvão Colombo achava que a terra era redonda. Os governantes da época achavam que a terra era quadrada, era reta, né? E Isaías, 1000 anos antes, falou assim: não, Deus se assenta e coloca os pés sobre o globo. Um globo é o quê? Eles ficavam discutindo uma coisa que Deus já tinha contado para a humanidade, há muito tempo. Deus já estava falando: olha, eu revelo os mistérios para vocês, aquilo que vocês têm dúvida, eu, Deus todo, o que detém em si toda a sabedoria, o que detém em si todo o entendimento, o que detém em si todo o conhecimento, eu já estou orientando, eu já estou instruindo, e o meu povo vai confirmar a sua fé, quando essa ciência começar a provar que quando começar a confirmar que eu já estou falando há muito tempo. A ciência só confirma que Deus é Deus, meus irmãos. Tentaram achar no macaco os genes do homem. Pode até ter uma paridade, irmãos. Como assim, ué? Porque o homem foi feito de quê? Do pó, da terra. E os animais foram feitos de quê? Terra. De animais. Terra. Mas o que deu vida ao homem não foi a palavra falada, não. Foi o sopro da vida de Deus. Foi a vida que Deus quis dar para o homem. A essência é divina. Então, meus irmãos, quando eles começarem com essa baboseira de evolucionismo, você fala para eles: que é isso? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Os manuscritos bíblicos, formados a matérias de manuscritos bíblicos. O termo manuscrito, refere-se às cópias dos originais das escrituras. Autógrafos, feitas à mão pelos escribas. Os mais significativos manuscritos bíblicos foram feitos nos formatos de rolo ou códice. Alguém sabe me dizer o que é códice? Não sabe, meus irmãos? Códice eram madeiras, pedaços de madeiras ou marfins que as pessoas usavam para escrever. Hoje estarei dando a resposta, né? Então, o códice é isso, material usado para fazer manuscritos. Os principais materiais usados na escritas foram o papiro e o pergaminhos, que eram preparados segundo a tradição judaica. Então, meus irmãos, a Bíblia foi primeiramente feita em códice ou rolos. Esses manuscritos antigos existem nos dias de hoje? Os primeiros, os originais existem? Não, eles não existem mais. Todos foram transpostos. Todo o material dessa terra, ele é
perecível, ele tem um tempo de vida. E quando foram achando, os escribas, eles foram passando a limpo. E foi neste passar, neste descrever, que foi perdido um pouco do original, não da essência. A essência é espiritual, a essência é divina, mas as escritas, ela muda, porque uma palavra em um idioma, ela pode ter vários significados, ela tem várias traduções, elas têm várias variações. Uma das escritas mais complicadas que existe é a nossa. Vocês sabiam disso? A língua portuguesa, ela é muito complicada. Por que, o Everton? Porque há várias variações. A língua do inglês, eles usam uma palavra para várias coisas, para vários segmentos. O português não. Então é muito difícil trazer do original para a linguagem do português. Aí vem os autógrafos. O que são autógrafos, meus irmãos? Os papiros, os rolos, as escrituras. Trata-se dos manuscritos originais da Bíblia. Eles já não existem. Todavia, os originais do Antigo Testamento, por exemplo, foram meticulosamente copiados, hoje originando os manuscritos mais antigos que dispomos. Então, meus irmãos, eles não existem mais. Ah, está lá. Tá. Não, meus irmãos. Os feitos no primórdios, eles já não existem mais. Eles não conseguiram durar durante os tempos. Ah, mas a pedra desgasta. Ah, o ferro desgasta. O ouro desgasta. Tudo perde-se. Por quê, meus irmãos? Nós estamos em um mundo falido e perecível. O homem, ele é perecível. Os estudiosos falam que quando uma criança nasce, ela já começa a morrer no momento do nascimento. Ali ela já começa a perder células. Células morrem, células nascem. Células morrem, células nascem. E quando chega uma certa idade, algumas células já não nascem mais, não reproduz mais. E ainda começa o envelhecimento. Falhas nas transmissões escritas da palavra da Bíblia. Se compararmos as cópias dos textos originais entre si, encontraremos algumas variações entre elas, mesmo diante das mais rigorosas normas impostas aos escribas. Essas cópias não podem escrever uma só palavra de memória. Antes de se registrarem um vocábulo, tinham de pronunciá-lo bem alto. E ao escreverem o nome do Senhor, tinham de limpar a pena com muita reverência. Olha para você ver. Quantas vezes a palavra Senhor aparece na Bíblia? Muitas, não é? É muito ou não é que aparece na Bíblia? Quantas vezes? Toda vez que eles iriam escrever ali a palavra Senhor, eles limpavam a caneta, a pena e escreviam Senhor. Reverência. Toda vez que eles escreviam um vocábulo, uma frase, eles ficavam de pé e falavam alto para todo mundo entender, para ver se casava bem dentro daquele contexto. Você imagina, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Aí eles colocavam lá assim, ó, no princípio, aí eles falavam alto, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Não, ficou bom. Eram assim que eram feitas as transcrições. Cada letra e cada palavra eram contadas cuidadosamente. E caso encontrasse um único erro, utilizavam imediatamente aquelas folhas, inutilizavam imediatamente aquelas folhas, ou até mesmo todo o rolo. Há mais de 200.000 variantes textuais nas cópias dos autógrafos. Nessa quantidade, observa-se desde o
troca de uma letra por uma outra, até de um nome por um pronome e vice-versa. Contudo, as incorreções encontradas nas cópias dos manuscritos e repassadas diversas versões dos textos bíblicos, variantes textuais, quando analisada à luz do contexto geral da Bíblia, em nada compromete o valor da mensagem sagrada e nem se constitui motivos para descrever da inerrância da Bíblia. Podemos afirmar com absoluta certeza que os textos das Escrituras são plenamente confiáveis e que as possíveis contradições são aparentemente humanas. Então, a Bíblia, ela tem suas peculiaridades. Como falei, a essência é espiritual. Pode até tido um ponto no lugar errado, uma vírgula no lugar errado, um acento no lugar errado. Por quê? A transcrição para o original pode até ter perdido alguma coisa, mas quando nós lemos, a essência é a mesma. O Deus que entregou as palavras é o mesmo. Como foi falado, Ele não tem sombra de variação nele. Ele foi o mesmo ontem, é hoje e amanhã Ele vai ser o mesmo. Então as palavras, como foi falado, 200 mil variantes. Você imagina 200 mil variantes? 200 mil escritas diferentes, 200 mil formas de colocação. Para encerrar, a Bíblia na versão portuguesa, que é a nossa, contém 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, 773.692 palavras e 3.566.480 letras. Em tudo isso, a menos de 0,5%, a menos de 0,5% de falhas. Deus vela por sua palavra. Conclusão: a Bíblia é inerrante e infalível, palavra de Deus. Sua correção autorária é infabilidade, descorre de sua inspiração divina. Podemos com alegria e confiança afirmar, com o salmista Davi: louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Salmo número 138, verso 2. Amém. Incline a... Vai ler 138, 2? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes
Amém? Vou estar justificando a falta de alguns irmãos aqui para a igreja. A irmã Cirlei mais o cooperador Marcos Almeida, eles não estão presentes na igreja porque suas mães estão enfermas. Então, eles carecem da oração da igreja, os irmãos estão orando por eles. O presbítero José Orlando está trabalhando. O pastor Reginaldo mais a irmã Márcia, os irmãos têm notado a falta deles. Eles estão lá na feira, estão auxiliando lá. O cooperador Samuel não está presente hoje também porque está enfermo. O irmão cooperador Tairson mais a irmã Nayara estão hoje dando auxílio na congregação do Jardim Altos Bandeirantes. Amém? E esses irmãos que faltaram, e também nós temos os irmãos hoje que estão presentes, os professores, o pastor Zé Carlos Rosa, o pastor Hermes, eles que estão aqui para nos ensinar também assentam para estar aprendendo a palavra. Amém? E deixar avisar desde já que domingo que vem a lição de número 10, 6 de dezembro de 2020, cujo é a Bíblia, o Código de Ética Divino, será ministrado pelo presbítero Sebastião Júnior. Ele está de férias aqui em Campo Belo e nós estaremos aproveitando ele esses dias. Sempre que possível estaremos aproveitando ele aqui na Escola Bíblica Dominical. Amém, presbítero? Agora eu vou estar passando para o pastor Hermes, está passando os recados finais. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor, uma peculiaridade da Bíblia. Quem tem uma Bíblia sem ser Bíblia de estudo, pode me emprestar, por gentileza? Bíblia simples. Bíblia simples. Ah, ela é de estudo, né, irmã? Ela é simples. Deixa eu ver. Bíblia letra gigante. Isso mesmo. Os irmãos entendem por que tem esses números em negrito aqui embaixo? Quem conhece por que tem? Em algumas Bíblias de estudo é letra. A minha é pentecostal, então fica aqui no meio. Letra I, letra E, letra F, são versículos correlacionados. Isso é muito bom a gente mostrar para a igreja. Eu não sabia, no ano de 1990, eu estava numa escola bíblica dominical, pastor Cerqueira falou isso. Eu já pregava a palavra nessa época e eu não sabia. Me ajudou, vamos dar exemplo, está falando sobre oração. Esse número ou essa letra leva você aos versículos da Bíblia que fala sobre oração. Santificação, a mesma coisa. Em algumas Bíblias de estudo é letra, em algumas Bíblias popular mais simples são números. E é bom os irmãos estar aí atento a isso, vai ajudar o irmão, vai ajudar a irmã. Deus abençoe irmã Marluce por ter emprestado a sua Bíblia. Irmãos, o aviso importante é que hoje à noite nós temos culto com o departamento dos varões. Quem vai pregar a palavra de Deus para nós é o evangelista Paulo Valentim, vindo de Cana Verde. Ele vai pregar para nós aqui. Ele é líder geral dos varões de Cana Verde, vai pregar a mensagem para nós hoje à noite. E à noite também os varões querem prestar uma homenagem ao nosso irmão cooperador Heber, que está completando mais um ano de vida. Então você que canta nos varões das congregações que estão me ouvindo pela internet, esteja presente hoje à noite, eu creio que será uma bênção. Segunda-feira, amanhã, não haverá ensaio para os varões, mas haverá um ensaio geral do Círculo de Oração Monte Sinai. E é mistério, é necessário eu falar isso, irmão. Os bancos estão lotados, os mercados estão lotados, as praias estão lotadas. Eu recebi agora uma ligação, uma mensagem de uma pessoa que foi passar com a família num lugar de descanso, né? E ele me mostrou, passando lá na beira, na orla da praia, ele me mostrou lá uma foto. As praias tá assim, ó, de gente, ó, enclausurada de gente. Irmão, não sacrifique a igreja, né? Nós recomendamos, irmãos, a família, assenta junto. Pode sentar junto, a família, marido, esposo, pode sentar, não tem problema. Mas não sendo a família, respeite o distanciamento, o afastamento. Mas a igreja está aberta. A igreja está aberta para receber os irmãos, para receber as irmãs do seu coração. Nós temos aqui quase 60 bancos. Em quase 60 bancos, dá para sentar irmãs normal, tranquila, para a glória do nome do Senhor. Estamos pensando aqui uma maneira para domingo, o primeiro domingo de dezembro.
porventura, tirar os jovens daqui, alguns jovens, não todos, levar para uma congregação, tirar aqui os adolescentes também, levar para alguma congregação, para dar mais liberdade para as irmãs assentarem e estar adorando o nome do Senhor. Então amanhã ensaio geral, o itinerário da Kombi, 18h40 na feira, 18h45 na Avenida BH, 18h50 no Jardim América, 19 horas no Alto dos Bandeirantes e São Luís, e às 19h10 Monte Belo. Pega as irmãs, traz para cá para ensaiar. A irmã Marluce vai estar na porta recebendo as irmãs para o ensaio, e a irmã Adriana Bispo orando. Então as irmãs chegam, já vai orando, já vai orando, já vai orando, não fica sentadinha não, já vai orando. Ah, pastor, eu não posso ajoelhar. Ore sentado, não evite a conversa, vai para a oração, e eu creio que será uma benção. Vamos ficar de pé para nós terminarmos. Eu quero agradecer de púlpito aqui a irmã Marluce. Tivemos um trabalho muito bom ontem na casa da irmã Cidinha, esposa do presbítero Mozart, e também na casa da irmã Maria José. Irmãs que estão acamadas, enfermas, não podem estar na igreja. Deus tem abençoado o seu povo de maneira especial. Então participe do trabalho da igreja, meu irmão. Não fique afastado, não fique longe. Deus tem bênção para a sua vida, amém? Vamos orar. Amado Deus e bendito Pai, nós queremos agradecer o Senhor nesta manhã de escola bíblica dominical proveitosa. Aprendemos a tua palavra. Nos libera agora para os nossos lares, ó Pai, para um suculento almoço nos nossos lares, e também trabalhar para o Senhor na parte da tarde, em visitas, em evangelismo, aonde tem, e à noite ser conosco no culto com o departamento dos varões. Salva almas, liberta vidas, não somente aqui na subsede e nas congregações, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.